Oi, gente, mais um programa Conversa de Preta começando aqui no nosso canal da Cidadania, TV Quirimurê, o canal 10.2, que esse mês de novembro está completando 4 anos de audiência, 4 anos no ar, de muita programação democrática, cidadã e participativa. E você também faz aniversário junto com a gente, você que nos dá audiência, você que acompanha a nossa programação. Então, estamos juntos completando 4 anos dessa construção participativa, tá bom? Dizer também que o programa Conversa de Preta, todas as segundas-feiras, está aqui no ar, às 20 horas, e reprise às 16 horas, aos sábados, tá certo? Hoje, no Conversa de Preta, nós vamos receber a empresária, comunicadora social Jussi Santana. Jussi Santana é a proprietária da marca Gata Preta, cosmético artesanal. É uma mulher envolvida com o movimento negro, feminista, que tem muita história para contar aqui. Vai ser a segunda edição de Jussi Santana, porque ela já veio aqui no nosso programa, contou histórias maravilhosas e vocês vão continuar a ouvir essas histórias de Jussi. Ela que é lá de Itapuã, se denomina itapuanzeira, são pessoas que moram lá no bairro de Itapuã e tem esse sentimento de pertencimento que Jussi Santana tem. Vocês vão ouvir a continuidade das histórias de Jussi Santana. Mas antes de chamar a Jussi, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. No dia 20 de novembro, nós comemoramos, na verdade, o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Todos os anos a gente tem essa data para poder a gente marcar, tá ali e dizer, ó, existe essa questão que o país precisa resolver, né? O país e todos os estados do nosso país precisa resolver essa questão do racismo. Por isso que existe o 20 de novembro, que é em comemoração ao nosso grande líder, o Zumbi dos Palmares, e a nossa líder Dandara. Então essa data para a gente, da comunidade negra, do povo negro, é muito importante, porque a gente saúda e reverencia a nossa ancestralidade, né? Através de Zumbi e Dandara. E dizer que nesse dia a gente só traz reflexões, a gente precisa refletir sobre essa sociedade racista que a gente vive. E aí a gente acompanhou um ato super violento, que foi aquele ato do Carrefour em Porto Alegre, que culminou com a morte de João Alberto, né? Aquela abordagem com segurança desse grande mercado, que culminou com a morte, infelizmente, de um homem, de um pai de família, de um homem negro, uma família negra que perde, né, um ser muito importante para a sua estrutura. E aí a gente fica realmente se perguntando até onde a sociedade brasileira vai ficar negando que existe o racismo, né, na nossa sociedade. E aí vem nesse mesmo dia, no outro dia, o vice-presidente da República e diz que não, nós somos uma sociedade racista. Como não, seu vice-presidente? Que o senhor mesmo, na sua voz, na sua fala, se refere à comunidade negra, às pessoas negras, o povo negro como pessoas de cor. Isso é um ato racista. Isso é um ato racista, onde a pessoa não consegue nem dizer pessoas negras, comunidade negra, e se refere a pessoas de cor. Tem que se pensar, né? O vice-presidente precisa se pensar essa fala dele, quando ele vem defender que não somos racistas e ele tem um ato racista nessa fala dele. Então, gente, eu trouxe aqui essa questão só para a gente refletir. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa ver os sinais, a gente precisa ver o que anda acontecendo na nossa sociedade. Esse ato com João Alberto, ele foi nacionalmente divulgado, mas e os atos que estão nas comunidades e a gente não sabe, né? E os atos que quando você entra no mercado, você é uma pessoa negra, e você entra no mercado, você entra num shopping, sempre tem alguém te seguindo, um segurança te seguindo, né? Sabendo para onde você vai. Se você está numa loja olhando, sempre tem alguém te olhando. Então, o tempo todo nós estamos sendo julgados e julgadas pela cor da nossa pele. Isso é racista. Existe racismo, sim. Existe racismo no Brasil, existe racismo em Salvador. E a gente precisa falar sempre sobre isso para que a gente possa, de uma vez por toda, exterminar isso da nossa sociedade. Porque o racismo, ele faz muito mal, gente. Ele faz mal, muito mal para toda a sociedade. Não é algo agradável. Tanto que a gente vem falando o tempo todo aqui. A gente precisa falar sobre isso.
E eu não poderia deixar de passar batido, né? Teria que falar também. Então é isso, esse é o meu recado. Indignada sobre esse ato que aconteceu em Porto Alegre, indignada sobre esses atos racistas que acontecem na nossa cidade o tempo todo, e indignada com essa fala do vice-presidente da República dizendo que não existe racismo e ele se refere às pessoas negras como pessoas de cor. Então, eu deixo aqui o meu protesto, tá bom? E segunda-feira a gente volta com mais uma conversa de preta aqui para vocês. Segue a gente no Instagram e fique aí com a maravilhosa Jussi Santana. Vocês vão amar. Um beijo no coração e até segunda-feira, tá bom? Olá a todas telespectadoras e telespectadores do Conversa de Preta, TV Quirimorê, canal da cidadania. Eu sou Jussi Santana, sou comunicadora social, empreendedora, proprietária da Gata Preta, cosmética artesanal. Atualmente também atuo em parceria com a turma da Blackbird Viagem, realizando a Caminhada Salvador Negra, entre outros projetos. E queria já começar dando meu abraço na nossa queridíssima apresentadora, Dina Lopes, por me convidar mais uma vez por Conversa de Preta. Deixar um outro abraço em duas telespectadoras especialíssimas, amigas, Cileide Moura e minha tia Alice, que não perdem uma edição do Conversa de Preta. E começar falando um pouquinho da minha história. Eu sou itapuanzeira. Normalmente as pessoas nativas, nascidas no bairro de Itapuã, em Salvador, se intitulam itapuanzeiros. E eu nasci nesse território, cresci aqui. Nasci na Nova Conquista de Itapuã, onde meus avós, tanto meus avós paternos e maternos, viveram durante um bom tempo. E queria aproveitar, né? Normalmente a gente sempre fala da vida da gente e é muito bom honrar essa ancestralidade. Falar de meu avô, Paulo Almeida de Jesus, comerciante, tinha um armazém na Nova Conquista durante muitos anos. E meu avô, Chico Santana, ogã do terreiro da Casa Branca, figura que eu não tive a oportunidade de viver, de crescer com ele, que eu cresci com meu avô paterno, meu avô Paulo, muito querido também, que me deixa muitas saudades. Mas meu avô Chico me deixou uma grande herança, que é essa minha identidade ancestral e a possibilidade hoje, né, de poder conviver e fazer parte de uma comunidade tradicional de terreiro. E revivendo essas memórias dessa minha vida em Itapuã. Eu passei minha segunda infância na Nova Brasília, que foi algo muito importante para a minha constituição enquanto pessoa. Acho que ter vivido na periferia de Salvador e na periferia de Itapuã me possibilitou ver o mundo de outra forma. Outra questão muito importante foi a possibilidade de educação. Eu estudei num colégio, no período primário, num colégio de bairro, e o restante da minha vida escolar, eu tive a passagem pelo Colégio Rotary, que é um colégio tradicional de Itapuã, uma passagem rápida, mas assim, os meus professores, meus educadores, as pessoas que são referências na minha vida até hoje, é exemplo de professor Ives Quaglia, que foi meu professor de educação artística, onde eu pude fazer parte do Museu Didático e Comunitário de Itapuã, algo muito importante para a minha formação. Entre minha professora de História, professora Iraildes, professora Ana Meirelles, professora de Ciências, e o quanto, e quando eu me recordo dessa vida no Colégio Estadual, Governador Lamanto Júnior, eu percebo quanto esses educadores foram pedra fundamental, alicerce para a mulher que eu me tornei hoje. E em meio, né, o convite aqui é para a gente falar um pouquinho do 20 de novembro, mas antes é importante falar dessa identidade, dessa memória, até porque, como diz Almir Krenak, um povo sem memória é jogado para qualquer lugar. Então eu gosto muito de falar de minha infância, das minhas andanças pelo bairro de Itapuã, principalmente do espaço Lagoa do Abaeté, esse espaço imaterial, de patrimônio ambiental. Nesse último período estamos assim travando uma enorme batalha em defesa do Abaeté. E eu tenho insistido e batido na tecla
que a questão do Abaeté é uma questão dos soteropolitanos e das soteropolitanas. A gente não pode tratar dos bairros e desses patrimônios ecológicos, como é o Parque São Bartolomeu, de 4 em 4 anos e deixar esses espaços abandonados. Para eu caminhar para a escola, né, para ir para o Lomanto, eu sempre passei pelo Abaeté. Era caminho, era o meu atalho. Eu saía de Nova Brasília e ia caminhando até o Farol, onde era a minha escola. Então, eu acredito que, e isso faz parte, né, de uma das minhas defesas hoje, em todos os lugares que eu atuo, é a defesa desse desenvolvimento territorial. Salvador, nossas cidades como um todo, né, os centros urbanos, eles são muito grandes. E nós precisamos pautar o desenvolvimento territorial, fazer com que a economia circule nos nossos bairros, que a gente possa comprar dos pequenos e das pequenas. Então, eu não poderia deixar de abrir essa conversa aqui, no Conversa de Preta, sem falar dessa herança. E Itapuã é um bairro extremamente feliz, né? Celeiro de grandes artistas e pessoas que adotaram Itapuã, como Dorival Caymmi, que cantou Itapuã para o mundo. Espero que vocês tenham a oportunidade de ver um documentário lindo que acabou de sair, que é Dorivando, e fala da história de Dorival Caymmi. É uma referência muito boa.